Olá, querido estudante! Você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso fazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos a nossa intérprete, a Joana, e juntamente com a galera, uma turma do estúdio, nós vamos fazer uma aula bem especial para você. Você que está do outro lado da telinha, no celular, no computador ou na TV, pessoal, essa aula vai ser bem importante, tá? É uma aula que ela vai servir de base para todo o estudo da física, inclusive da química, da biologia e da matemática. Nós temos alguns objetivos. Pessoal, eu vou sintetizar esses objetivos. Você vai entender hoje a notação científica e a ordem de grandeza. Notação científica e a ordem de grandeza. Pessoal, eu vou começar assim. Olha, bem simples. O que é uma notação científica? Para que serve? A notação científica, ela é uma escrita matemática que serve para representar números grandes ou pequenos usando uma potência de base 10, tá? A física, assim como a ciência do modo geral, ela trabalha com números muito grandes. Por exemplo, a massa do Sol. Cara, é um número gigantão. Ela trabalha também com o raio atômico de um átomo de hidrogênio. É um número muito titiquinho. Então, números grandes e números pequenos, eles podem ser escritos usando uma potência de base 10. Beleza? Agora, o que é uma ordem de grandeza? A ordem de grandeza, ela é um modelo também matemático que serve para você ter uma estimativa do valor de uma medida. Ele é um valor estimado, não é um valor exato, ele é um valor estimado. Beleza? Pegou essa ideia? Então vamos lá. Pessoal, assim, só para a gente começar bem do beabá. Você já deve ter ouvido falar do sistema decimal. 0, 1, 2, até o número 9. Por que tem esse nome, sistema decimal? Você sabe por quê? Porque funciona assim. Se você pegar e multiplicar por 10, a vírgula muda de lugar para a direita. Se você dividir por 10, a vírgula muda de lugar para a esquerda, uma casa decimal. Então, assim, o número 10 ele é um fator que ele só desloca a vírgula de lugar. Quando eu multiplico, ele muda para a direita, quando eu divido, ele muda para a esquerda. Pega lá o número 1. 1 vezes 10 é 10, a vírgula mudou uma casa. Vezes 10 é 100, mudou outra. Vezes 10 é 1000, assim a vírgula só vai mudando de lugar. De modo que eu posso escrever, pessoal, uma tabelinha, só para você compreender. Ó, eu não sei se você lembra, aliás, eu vou retomar como se você não soubesse. É assim, lá da matemática, no 6º, no 7º ano, você aprendeu que todo número elevado a 0, ele é 1. Você que está na 3ª série, talvez você vai um dia fazer um concurso público, você tem lá qualquer questão da matemática, eles colocam um trambolho matemático, colocam entre parênteses e elevam a 0. O resultado ali dentro é 1, tá? Todo número elevado a 0 é 1. Então vem para cá, você pega lá a potência e ainda, professor, eu não lembro o que é potência. Então, vamos lá. A potência, pessoal, a potência ela é uma operação inversa à radiciação. Não sei se ajudou muito, mas funciona assim. Você vai ter uma base com um expoente. Dá uma olhada aqui. O 10, ele é a base. Os números elevados são os expoentes. Então, tenho potências de base 10. 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado é 100. 10 à terceira é 1000. 10 elevado à quarta é 10.000 e assim por diante. Então, repare bem, pessoal, da minha esquerda para a minha direita, eu tenho 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. Pessoal, tem uma tabelinha se você quiser lembrar, eu prefiro que você saiba trabalhar com os números. Se você quiser lembrar unidade, dezena, centena, daí unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de... e assim por diante. Eu prefiro que você saiba trabalhar com os números. Esses são os números grandes. Agora, os números pequenos. Galera, os números pequenos, veja, você pega lá um número muito pequeno, o raio atômico do átomo de hidrogênio. É um número muito pequeno. E ele quer saber a ordem de grandeza. Para você achar a ordem de grandeza, você tem que ver em que potência que ele está. Porque assim, né, pessoal? Como eu mencionei, a ordem de grandeza é só um valor estimado
que você vai ter uma estimativa do tamanho da medida. Você quer saber se ela está sendo medida na casa dos 1000, do milhão, do bilhão e assim por diante, tá? Então, assim, os números pequenos. Pessoal, lembre-se, um expoente negativo, ele é uma divisão. Por exemplo, 10 elevado a menos 1, ele é 1 dividido por 10 elevado a 1. 10 na menos 2, ele é 1 dividido por 10 ao quadrado. 10 na menos 3, ele é 1 dividido por 10 à terceira. 10 na menos 4, ele é 1 dividido por 10 elevado a 4. Então, é divisão. Veja, se eu pegar 1 dividido por 10 à terceira, eu estou fazendo 1 dividido por 1000, que é um número muito pequeno. Então, basicamente, eu tenho aqui 1 dividido por 10 é 0,1. Dividido por 100 é 0,01. Por 1000, 0,001. Então, repare que ao fazer esse caminho, eu estou mudando a vírgula de lugar para a esquerda. Cada casa eu estou dividindo por 10. Beleza? Pessoal, se você pegou isso, vamos fazer uma atividade bem simples? Ele fala o seguinte, vamos analisar o número abaixo. Esse número, 107235. Qual é a ordem de grandeza pertencente ao algarismo 7? Pessoal, em outras palavras, qual é a potência dele? Qual a escala que ele está sendo medido? Querido estudante, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução dessa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? Galera, lembre-se, se eu quero saber a ordem de grandeza do algarismo 7, eu vou ter que chegar com essa vírgula antes do 7. Como é que funciona isso? Olha só, a vírgula está lá atrás, eu vou deslocar ela, tem que deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Eu tenho que deslocar 3 casas para a esquerda. Pessoal, se eu desloco 3 casas para a esquerda, é como se eu estivesse... pessoal, pensa assim, se eu deslocar 3 casas para a esquerda, eu vou ter que escrever a minha potência. Veja, eu estou diminuindo 3 casas decimais. Para compensar, eu tenho que pegar uma potência de base 10 e adicionar 3 no expoente. Professor, como assim? Ó, você migrou 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda. Então, você vai adicionar 3 casas decimais, 3 vezes no expoente da potência de base 10. Tá? Não esqueça. Então, a ordem de grandeza desse cara é 10 na terceira. Pessoal, não esqueça. Então, a ordem de grandeza é 10 na terceira. Em outras palavras, pessoal, esse número está na casa dos 1000, né? Está na casa dos 1000. Ó, se você pegar e colocar um ponto aqui, você tem 107.235. Então, o 7 está na casa dos 1000. Beleza? Isso é a ordem de grandeza, é um valor estimado. E, querido estudante, olhe bem essa figura. E agora eu quero falar para você um pouquinho da notação científica. Como eu já mencionei, a notação científica é um modelo, é uma escrita matemática que serve para você pegar números grandes ou pequenos e escrever usando potências de base 10. Então, quando você vai no supermercado, lá, pessoal, às vezes você tem lá números, né, que tem potências. E não só isso, né? A ciência, do modo geral, pessoal, ela trabalha com números gigantes e números extremamente pequenos. Então, você precisa de uma escrita matemática que te favoreça. Por que você precisa de uma escrita matemática que te favoreça? Pessoal, porque imagina o seguinte, você pega lá um biólogo, a moçada da biologia, os professores de biologia, o cara vai medir o tamanho de uma célula. Claro, tem equipamentos para isso, mas vai dar um número extremamente pequeno. Cara, imagina, tem que calcular isso. Então, você tem que escrever ele no modelo matemático que te favoreça. Então, assim, como é que funciona esse modelo matemático? Pegue assim. Escrever um número em notação científica, você vai ter um número vezes uma potência de base 10 elevado a um expoente. Então, esse número que vem na frente, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, você pega lá o número 0,000847783. Pessoal, vocês querem escrever, é um número extremamente pequeno. Imagina esse número multiplicado por 2,48. Pessoal, embora você saiba fazer a multiplicação, mas galera, é trabalhoso, é ruim de fazer. Então você tem que pegar esse número e escrever em notação científica. Como é que você faz? A vírgula que estava aqui atrás, você vai levar entre 8 e 4, porque o número que vem antes da potência de base 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá? Então, quando eu desloco a vírgula, pessoal, aqui chegando entre 8 e o 4, galera, o 8,4 ele é menor que 10 e maior que 1. Então, tá certo. Só que agora, para compensar, eu tenho que ajustar o expoente. Galera, eu mudei 5 casas decimais. Ó, conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nós mudamos 5 casas decimais. O número que era pequeno, ele ficou grande. Quando ele fica grande, você subtrai do expoente para equilibrar. Então, esse número ficou 8,4783, 10 a menos 5. Tem um detalhe, pessoal, tem um detalhe. É assim, o arredondamento. Essa parte que você pode desconsiderar. Só que tem o famoso arredondamento. Como é que você faz o arredondamento? Vamos combinar? Pessoal, quando o número que você quer arredondar ele é maior que 5, por exemplo, você tem lá 4, 7. Você quer arredondar no 4. O 7 passou do 5, então você adiciona 1 no 4. Então, ao invés de ser 8,47, vai ficar 8,5, porque o 7 é maior, você arredonda adicionando 1 no 4. Se você tiver 8,43, pessoal, você só tira o 3. O 3 é menor que 5, então ele só fica 8,4.
Beleza? Pessoal, não esqueça disso, por favor. Uma maneira bem simples. Então, assim, ó, esse número é 8,4783. Pensando arredondar no 8, o 3 é menor que 5. Só tira o 3. Agora, arredondando no 8, o 8 é maior que 5. Opa, então adiciona 1 antes. Então era 7, agora ele ficou 8. Então era 8,478, tira o 8 e adiciona 1 no 7, que vai ficar 8. Então vai ficar 8,48 vezes 10 a menos 5. Pessoal, se você pegou isso, vamos fazer uma atividade bem simples. Ele fala o seguinte: a ordem de grandeza é muito importante no estudo da física. Em algumas linhas, descreva a função da ordem de grandeza. Querido estudante, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução dessa atividade. Então, pessoal, vamos fazer a correção da atividade? Ó, de um modo bem simples, qual a função da ordem de grandeza?
Pessoal, a ordem de grandeza ele é um valor estimado. Ele serve só para você saber em qual escala você está medindo. Se você está medindo na casa do 1000, do milhão, do bilhão e assim por diante. Então é um valor estimado. Não esqueça disso. Se você pegou isso, pessoal, então agora, o que nós vimos hoje? Hoje, de uma maneira bem simples, nós vimos o que é notação científica, nós vimos o que é a ordem de grandeza. A notação científica é uma maneira de você escrever números grandes e pequenos usando potências de base 10. Já a ordem de grandeza, ele é um valor estimado. E para você que está na terceira série, pessoal, converse com o seu professor de física, converse com o seu professor de matemática, para ele te explicar como é que funciona os detalhes de você obter a ordem de grandeza e a notação científica. Pessoal, isso vai ser muito, mas muito importante para o teu entendimento da física da terceira série. Porque você vai estudar cargas elétricas. A carga, pessoal, elétrica ela é um valor muito baixo e ela é expressa em notação científica. Só adiantando para você, a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Carol, potência de base 10, notação científica. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.